Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouco mais solto, uma conversa um pouco mais solta e eu quero contar para vocês a minha história com a disciplina. A disciplina é um tema que aparece muito aqui nesse consultório, é uma demanda aí de muitos pacientes, né? Muitos pacientes realmente têm bastante dificuldade, né? Quando a gente pensa nos esquemas, vai estar ali naquela terceira necessidade emocional, relacionada ao esquema, por exemplo, de autocontrole, autodisciplina insuficiente. Mas mesmo quem não tem esquemas, né, de autocontrole e autodisciplina insuficiente, pode ter problemas aí em colocar essa disciplina em prática na vida ou às vezes fazer alguns ajustes na rotina. Então, para começar a contar a minha história, né, saibam que eu não sou desde sempre disciplinada, não fui uma criança criada com rotina, com horário certinho, né? Eu costumo falar bastante em algumas palestras quando tem pais, assim, né? Não é muito minha área de trabalho, assim, meu foco principal trabalhar com pais, mas a rotina ela é extremamente importante na infância. Quem geralmente teve uma rotina ali regrada, quando os pais são um pouquinho mais rígidos, às vezes quando cresce acaba tendo realmente mais facilidade ali de cumprir a rotina, fazer as coisas no horário, não sofre tanto nesse aspecto. Então, quando é introduzido isso na infância, esse hábito, a disciplina, a rotina, isso tende a ser algo que se mantém na vida adulta. Isso é muito bom, né? Mas caso você não tenha tido essa infância toda redondinha e foi, né, condicionado ali na rotina, na disciplina, saiba que dá para você criar essa rotina, criar essa disciplina, né? Você vai ter que construir essa disciplina do zero e na vida adulta. Então, sempre quando a gente pensa em, nossa, não tive na minha infância, é uma necessidade emocional importante, faltou um pouquinho ali para mim e isso me prejudica nos dias de hoje, para tudo e vamos tentar aprender a suprir essa necessidade de limites, né? De limites realistas, que é tão importante. Quando a gente conversou um pouquinho das necessidades emocionais dentro da terapia do esquema, a gente está falando ali da necessidade emocional, de limites realistas. Então foi ali na adolescência que eu percebi que tinha coisas, tinha alguns objetivos, alguns projetos, alguns valores que eu trago ali, coisas que fazem sentido, que eram importantes para mim. E eu percebi que de fato eu precisava desenvolver essa disciplina, essa rotina, essa facilidade aí que automatizar alguns comportamentos, né, é extremamente importante para a gente atingir algumas metas específicas. E na vida adulta é que eu costumo dizer, o círculo ele vai fechando um pouco ali, né? Na adolescência dá para você ir dormir tarde, funcionar ali do seu jeito, não ter tantas horas para fazer as coisas, mas na vida adulta não funciona bem assim, né? Então você, uma hora ou outra, vai ter que entrar num ritmo diferente ali, né? De trabalho, de estudo, de trabalhar e estudar, e cuidar de uma casa, e cuidar de uma família, e cuidar de crianças, e enfim. Então, lá atrás, quando eu percebi que era algo importante de ser desenvolvido, eu usava vários métodos, eu tentei vários métodos diferentes de começar a ter essa disciplina. O famoso ali planner, cortar a folha sulfite em dias da semana e colocar milhões de planejamentos que depois você olha e eu não sei se você cumpre tudo, né? Tem vários escorregões aí nessa jornada. Não é simples, não é fácil, é criado ali a duras penas mesmo essa disciplina. Mas esse é o primeiro ponto. Às vezes quando a gente tem um perfil assim, né? Quando a gente tem dificuldade com a disciplina, com a rotina, a gente acha que eu sou assim, eu não consigo. E aí fica sempre vivendo ali na bagunça e aquilo vai custando a tua realização pessoal, vai custando a tua autoestima, porque não é gostoso a gente achar que a gente não consegue fazer algo, né? E não é verdade também, né? Dá para ser conduzido de uma outra forma. E um erro muito assim comum que eu vejo os pacientes cometendo e que eu cometi nessa época que eu tentava todos os métodos ali, né? Essas coisas da receitinha pronta ou de uma exigência que às vezes não respeita o seu ritmo e a sua forma de ser, de funcionar, certo? Então, dito isso, o que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar assim,
as coisas que você está tentando se disciplinar, de fato, você precisa se disciplinar? São coisas que, tipo, eu realmente, se eu não for de manhã, eu não vou ter tempo de ir na academia ou fazer uma atividade física. E isso é importante para mim, eu acho que é importante para minha saúde, é importante para uma meta pessoal minha. Então, assim, não tem negociação, ok, cabe ali eu querer me disciplinar com aquilo, ou eu me exigir disciplina naquilo. Ou é algo assim, por exemplo, como eu estava conversando com um paciente também, né, que acho que é legal esses tipos de troca que faz a gente pensar um pouquinho, que o ritmo de trabalho que você tem, né? Você funciona desse ritmo que você está querendo funcionar? Porque o que acontecia muitas vezes lá atrás é que eu achava que era certo, eu, por exemplo, não, eu vou estudar um pouquinho, 1 hora por dia. Ou aquela coisa assim, quando tem várias matérias, eu vou estudar 1 hora a matéria tal, 2 horas a matéria tal, aí depois eu vou para fazer mais 1 hora de outra. E eu nunca conseguia fazer isso. Quando eu conseguia, era extremamente chato. Era algo que eu perdia totalmente a inspiração, às vezes, e acabava fazendo por fazer, fazendo porque estava ali na agenda de eu fazer, e eu fazia por obrigação, sendo que o meu funcionamento, ele sempre foi mais espontâneo, mais do improviso, de eu deixar às vezes para fazer mais perto do prazo, mas eu deixo para fazer nos momentos onde eu estou com vontade de fazer. Eu sempre faço super rápido, acho que fica muito melhor do que quando eu, por exemplo, eu me forçava a fazer picado por obrigação e sem nenhuma inspiração ou vontade de fazer aquilo. Então, entender o seu ritmo de funcionar, seja no trabalho, seja em outras áreas da sua vida, é extremamente importante para você fazer essa pergunta. Quando vem assim, né, aquelas fórmulas mágicas, aquelas receitas prontas de como você vai criar disciplina, questione, porque cada pessoa tem um ritmo. Então, como aquilo vai funcionar para você? Será que é o seu jeito de funcionar? Será que você vai conseguir extrair o seu melhor? Se exigindo desse jeito e com essa idealização dessa disciplina toda que às vezes não é funcional. Então, contei para vocês o começo. Não foi fácil, tentei várias estratégias. Até foi legal a experiência de tentar estratégias, de errar, de hoje eu conseguir olhar e perceber que eram erros, às vezes, de eu não respeitar o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser, de eu questionar alguns pontos de onde é importante ter disciplina, onde é importante você trabalhar com a inspiração, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com inspiração. Então, às vezes não vem no jeito, na hora que você quer, na hora que está programado na agenda de você ter a inspiração, certo? Então, como você pode condicionar a sua vida para ela te caber e não o oposto? E a parte curiosa dessa história é que a maioria das pessoas que às vezes convivem comigo, elas acham que eu tenho um perfil altamente disciplinado. De fato, algumas características minhas mesmo, assim, de às vezes facilidade em algumas coisas específicas, por eu ter interesse nas coisas, faz eu cumprir ali um perfil de uma pessoa que você julgaria disciplinada. Mas quando eu abro mais a fundo aí a minha história, ou pessoas que conviviam um pouco mais próximas, sabem que isso sempre foi algo que eu penava, assim, eu achava altamente chato ter rotina. E foi algo que eu consegui melhorar, desenvolver, criar do zero. E quanto mais ali eu insisti, mais fácil foi ficando isso na minha vida. Hoje em dia, quando eu preciso me disciplinar com algo, se eu preciso colocar um hábito na minha vida, eu não vou falar para você que eu não sofro. Você sofre um pouquinho fazendo, mas você consegue fazer. E eu hoje sinto que eu sou capaz de colocar um hábito na minha vida amanhã e conseguir manter ele, né? Então, assim, essas dificuldades, elas vão diminuir. No começo foram anos, aí eu tô falando de anos, tá? De criar essa disciplina. É sofrido, você vai patinar, mas depois isso vai ficando cada vez mais espontâneo, cada vez mais funcional, vai ficar cada vez mais estruturado. É extremamente importante ter essa estrutura. A rotina, ela traz estrutura. E se você é altamente realizadora e quer colocar tudo na agenda e realizar todos os sonhos, é importante você criar essa estrutura, mas respeitando o seu jeito de ser. Então, concluindo essa história, concluindo um pouco desse raciocínio, eu vou te convidar a pensar em 3 pontos principais. O primeiro ponto é:
A disciplina, ela é uma necessidade emocional importante. Então, essa coisa dos limites, da gente perceber que tem limite, que tem regra, que não é tudo na hora que a gente quer. Às vezes não é possível fazer tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? É algo extremamente importante até para essa sensação de controle, né? Então, se você não teve essa estrutura toda ali na infância, entenda hoje que é importante você se dar isso, você suprir essa necessidade emocional que faltou. Outro ponto, segundo ponto que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual que é o jeito que você funciona melhor? Então, a gente tem um jeito de funcionar. As pessoas, elas têm ritmos diferentes, elas têm a cabeça das pessoas funcionam de jeitos diferentes. E aí, quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você avalia, tem algumas coisas que tudo bem você fazer do seu ritmo, tudo bem você fazer do seu jeito, que realmente vai ser o seu jeito, vai sair melhor dessa forma. Enquanto outras coisas realmente, né, dá uma filtrada ali, vai ser na base da disciplina pura. Não espere a motivação chegar. E o terceiro ponto crie essa disciplina. Tenha claro que as coisas que a gente não tem pronto, ou que você percebe que falta, às vezes não é funcional você falar assim, eu não consigo, eu não sei fazer isso, não tenho isso. Queria ter, mas não tenho. Queria ter, mas não tenho, vejo que outras pessoas têm, então, opa, peraí, é possível eu ter também, eu construir isso também. Tenha paciência para construir as coisas que você acha que é importante e que você não teve. Isso vale para todos os defeitos que você acha que você tem, isso vale para tudo na vida. A gente tem que se construir, né? Vou dar um outro exemplo, assim, que teve um dia que me perguntaram assim, nossa, Isa, você parece tão segura. Você é segura mesmo, assim, ou você acha que é só uma coisa que é de imagem, que aparenta ser? E, de fato, eu acho que eu tenho uma segurança muito boa dentro de mim. Só que eu sei bem que ela foi construída também do zero, né? Eu não era segura. Eu construí essa segurança com o tempo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não deixe de comentar aqui, que eu quero saber a história de vocês também com a disciplina. E o que eu puder ajudar, mande aqui no direct, mande mensagens que a gente vai conversando. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos.